Aleluia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, que a graça e a paz de Cristo estejam agora com você, meu irmão, com você, minha irmã. Eu trago uma palavra de Deus para o seu dia. Uma palavra de Deus que vai transformar a tua realidade. Uma palavra para mexer com você. E para que você já tome posse dessa palavra, para que você já possa ir se apossando dela e determinando que isso seja uma verdade na sua vida, eu quero convidar você a fazer uma rápida reflexão sobre se você de fato está tendo uma vida abundante, feliz, satisfatória ou não. Como está a sua vida? Você pode afirmar com certeza que você está vivendo uma vida maiúscula, com propósito? Pense aí, sim ou não? É possível que em meio às pessoas que vão ouvir essa palavra, alguns, ao fazer uma análise da sua vida, perceberão que não estão tendo uma vida abundante. Por isso, eu quero convidar você a fazer um pedido a Deus através de uma frase. Uma simples frase. Você vai agora escrever nos comentários essa frase: Senhor, eu quero viver. É isso. Escreva aí. Escreva essa frase e eu quero fazer uma oração por você, para que você possa receber a resposta às suas orações. Aproveite, inscreva-se no meu canal, porque eu quero adotar você em oração, orar diariamente por você e pela sua família. Para isso, você só precisa se inscrever. Clica no botão inscrever-se, clica também no sininho e escolha receber todas as notificações. Deixa o seu like, o seu gostei. Quando você aperta nesse sinal de joinha, você está declarando ao YouTube que esse vídeo é algo respeitoso, é uma palavra que pode sim trazer mudança às pessoas e uma mudança para melhor. Com isso, o YouTube vai mostrar para mais gente, tá bom? Faz isso, por favor, não te custa nada. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora a vida destas pessoas, especialmente aquelas que estão vivendo uma vida infeliz, uma vida pequena, uma vida onde elas não conseguem encontrar realização, satisfação, contentamento. Meu Deus, a tua palavra é aquela que liberta e que gera vida. Então, Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor afaste de nós toda distração, toda dor, tudo aquilo que possa atrapalhar a concentração de cada um de nós. Que nós possamos agora estar atentos, devotando a nossa atenção à tua palavra, meu Deus. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, fale conosco agora. Abra os nossos olhos para as realidades espirituais. Fale, Senhor. Precisamos muito te ouvir. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma nova oração, abordando as diferentes áreas da sua vida. Então fique comigo até o final para você receber esta oração e receber esta bênção. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Está escrito assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, o que é que Paulo está falando aqui? Com quem está falando e por que está falando isso? Para que você possa compreender, para que você possa entender bem aquilo que Paulo está dizendo, vamos explorar um pouco o contexto da situação na qual ele escreve esta carta. Eu gosto de lembrar que quando Paulo se refere à igreja em Éfeso, a igreja na Galácia, a igreja em Tessalônica, às vezes nós temos assim o costume de pensar logo num prédio com uma placa e ali uma instituição religiosa. Não era isso. Inclusive, boa parte dos cristãos nessa época, dos discípulos de Jesus, dessa igreja na qual Paulo fala, eram pessoas que se encontravam às escondidas. Alguns se encontravam em catacumbas. Eram hostilizados, perseguidos. Muitas vezes eles precisavam estar em lugares secretos para que então eles pudessem cultuar a Deus. Todavia, eram pessoas que estavam ali com inteireza de coração. Embora fossem perseguidos, eles tinham uma fé fervorosa e estavam com sede da palavra de Deus, desejo de receber a mensagem da fé. A cidade de Éfeso era, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes cidades da época, especialmente porque Éfeso, além de ser uma cidade com uma grande população, historiadores dizem que havia cerca de 200 mil pessoas vivendo ali, outros dizem até um pouco mais, mas Éfeso era um lugar turístico. Ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis, ou deusa Diana dos Efésios. Era um lugar onde muitas pessoas procuravam para conhecer, para também prestar culto a essa deusa Diana. E Paulo chega com o Evangelho de Cristo, transformando vidas, trazendo pessoas para Jesus. E agora, ele escreve uma carta trazendo algumas orientações de como aquela igreja deveria se comportar, o que eles precisavam fazer, e também traz à memória deles aquilo que estava acontecendo na vida deles. E quando Paulo diz assim, olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Paulo está dizendo, recebemos de Deus algo que não merecemos. Deus derramou sobre nós a sua misericórdia e o seu grande amor. Então, precisamos nos lembrar disso. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que nos ama. E esse amor não é expressado a partir de coisas que recebemos, ganhamos. Não é expressado a partir de ter saúde ou não ter um casamento feliz ou não. Esse amor foi expressado na sua magnitude no sacrifício de Cristo, em Deus ter enviado Jesus para dar a vida por nós, porque o maior problema da humanidade não era de saúde, nem de relacionamento, nem financeiro. O maior problema da humanidade era o pecado, a separação de Deus, a morte espiritual. De que vale uma pessoa ter boa saúde, ter um bom casamento, ter muito dinheiro, ter conforto e não ter a vida eterna? Paulo está declarando explicitamente que aqueles que ainda não se renderam a Jesus, entregando a Ele a sua vida e assim nascendo de novo, estão mortos espiritualmente. Às vezes nós vemos pessoas pelas ruas, ou vizinhos, pessoas que nós vemos ou conhecemos, pessoas alegres, sorrindo, vivendo a vida cheios de entusiasmo, e pensamos que essas pessoas é que são felizes. Elas estão muito melhores que alguns cristãos que vivem enfiados em igrejas e não vivem a vida. Olha, acerca disso, eu quero refletir sobre alguns pontos. E o primeiro deles é: estar numa igreja, ler a Bíblia e fazer orações
embora sejam demonstrações de uma vida piedosa, não garantem que essas pessoas de fato estão vivas espiritualmente. Há muitas pessoas que são meramente religiosas. E aqui, nessa carta, você observa isso e você pode comprovar, porque o próprio Paulo, que era um homem extremamente zeloso da lei de Deus, era um homem que desde criança aprendeu as coisas de Deus, aprendeu as Escrituras. Ele foi educado por um dos maiores mestres da época, o mestre Gamaliel, um rabino conceituadíssimo. Mas ele mesmo declara que estava morto. Mesmo buscando cumprir a lei, inclusive ao ponto de perseguir os cristãos, por zelo à religião judaica, mas ele declara que ele mesmo estava morto. Então há muitas pessoas que você olha e você até percebe que ela tem uma vida que parece uma vida religiosa e de temor a Deus, mas às vezes não. Então, isso é importante. Estar numa igreja, ler a Bíblia, fazer orações, embora sejam coisas importantes, não garantem que estão vivos. O que realmente vai atribuir vida a uma pessoa é ter a experiência com Jesus. Agora, não fazer essas coisas. Que coisas? Ler a Bíblia, ir à igreja, fazer orações. Não fazer essas coisas também por si só não atestam que pessoas estão mortas. Porque a gente também tem esse costume de olhar para algumas pessoas que não fazem aquilo que a gente faz, que é ir à igreja, fazer orações, ler a Bíblia, fazer boas ações. E a gente olha para algumas pessoas assim e pensa, essa pessoa não tem a vida eterna. É um engano. Há pessoas que têm uma vida de comunhão com Deus que às vezes nós mesmos não conseguimos. Porque isso acontece no coração, no íntimo, no secreto. Deus é quem sabe aqueles que de fato têm temor a Ele. É interessante que muitas pessoas buscam, nessa vida, ocupar lugares de destaque, posições de honra aqui na terra. Mas Deus nos oferece a oportunidade de nos assentar nos mais altos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para isso, nós precisamos, de fato, receber Jesus, acolher Jesus no nosso coração e fazer dele o nosso mestre, o nosso Salvador, mas acima de tudo, o nosso Senhor. É se colocar diante dele para fazer a vontade dele, que é a vontade perfeita, é a vontade do Pai. Então nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida e ver se de fato nós estamos nas mãos de Deus, com o coração rendido a Jesus, ou simplesmente somos pessoas que frequentam uma igreja, que até fazem orações, leem a Bíblia, mas às vezes ainda não nasceram de novo. E Deus nos convida a isso. Jesus disse isso a Nicodemos: importa-vos nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E nascer de novo é você se entregar a Jesus, é você admitir que tem desejo de viver, admitir que precisa de Jesus, admitir que sem Ele a sua vida não tem sentido, é entender que sem Ele nada eu posso fazer. E hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, a buscar esse novo nascimento, a se entregar de corpo e alma a Jesus e com sinceridade, com humildade, porque assim você passará a viver de verdade, porque isso virá sobre você, o novo nascimento, a graça de Deus. Aí vamos ressuscitar e viver a vida de verdade. Não se engane olhando para pessoas que estão rindo, fazendo festas, comemorando.
Pode ser que elas estejam apenas usando isso como uma espécie de anestesia para não sofrer a dor de saber que estão mortas nos pecados, nos delitos, numa vida separada de Deus. Só se tem vida de verdade aquele que tem Jesus. Querido Deus, diante dessa mensagem, a nossa oração é: Senhor, eu quero viver. Eu quero ter uma vida na Tua presença. Senhor, eu quero que a minha vida seja uma vida com propósito, com sentido. Uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Eu não quero ser um religioso, um frequentador de templo. Eu quero ser alguém que é um seguidor, uma seguidora de Jesus. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ter o coração cheio do contentamento do qual Paulo mencionou. Meu Deus, eu quero ter a Tua paz, a alegria que vem do céu. Ajuda-nos a entregar a nossa vida a Jesus e assim viver com Ele a vida verdadeira, a vida abundante da qual Ele falou. Eu peço também, meu Pai, a cura aos enfermos, enfermos da alma, do coração, pessoas com enfermidades físicas, com dores. Cura essas pessoas, especialmente aqueles para os quais a medicina nada pode fazer e só um milagre pode resolver. Eu peço também, meu Deus, ajuda aqueles que estão em situação de necessidade, padecendo numa crise financeira. Ajuda, envia recursos, provisão. Meu Pai, peço também pelos relacionamentos, pelos casamentos, pelas famílias, para que haja harmonia no lar, compreensão, entendimento, respeito, amor e união. Ajuda, meu Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora, aqueles que colocaram aqui os seus pedidos de oração. Responda, ó Deus, as orações dos teus filhos e filhas. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai. Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra,
Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2001 2973. Essa também é a nossa chave Pix celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra. E que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus! Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, tá aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário. Isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.